Oi, Gabriele. Eu sou Marcos, eu sou terapeuta holístico, terapeuta integrativo, com 12 especializações na área da saúde física e mental. Tive uma infância difícil, tive uma infância difícil, mas não no nível de problematização que você teve. E eu quero fazer esse vídeo só para você, só para você comentar algumas coisas. Porque é o seguinte, a nossa o que nós imaginamos que nós somos conscientes, na verdade está muito longe disso. A nossa mente, ela funciona, é um arcabouço teórico que eu vou falar para você, mas que tem muita funcionalidade, né? Nós somos praticamente 80% inconscientes e apenas 20% ou 30%, vai, se a gente puder jogar um número, conscientes. Nossa, mas eu estou consciente aqui o tempo todo. Sim, nós estamos em vigília, né? Se a gente estiver em vigília ou estiver dormindo, o nosso inconsciente está sempre trabalhando. Como é que funciona esse processo? O inconsciente ele fica jogando ping-pong com o consciente 24 horas por dia. Esteja a nossa mente onde estiver. Se a gente estiver acordado, dormindo, sob efeito de drogas, não importa. O nosso inconsciente, ele vai sempre jogar ping-pong com o consciente. Qual é o problema? O consciente é racional, o inconsciente é irracional. O inconsciente, ele é um gravador seletivo que acredita em tudo. O inconsciente é um gravador seletivo que acredita em tudo. Então, ele grava as coisas seletivamente sem estabelecer um padrão de ponto de vista. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma criança senta em frente à televisão para assistir um desenho animado. E nesse momento, o pai começa a bater na mãe lá na cozinha. O que o inconsciente dessa criança pode gravar sem que a criança perceba ou saiba? Que assistir desenho animado tem relação com a mãe apanhando. Nossa, mas que loucura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o inconsciente pode achar que tem. Ele pode gravar que assistir um desenho animado tem a ver com o pai batendo na mãe. Aí, quando a pessoa se torna adulta, de repente, ela não consegue assistir um determinado desenho animado, porque a pessoa assiste aquele desenho animado e tem uma crise de pânico. Pô, mas de onde que veio esse pânico? Eu tava vendo Pica-Pau e entrei em crise de pânico. Por quê? Porque lá no inconsciente daquela criança, ele estava vendo Pica-Pau quando o pai bateu na mãe. Aí o inconsciente dessa criança gravou. É como se tivesse escrito uma frase. Assistir Pica-Pau igual a perceber que minha mãe está apanhando do meu pai. Aí o camarada com 40 anos de idade não consegue assistir o Pica-Pau porque passa mal, tem angústia, desmaia, tem tremores, tem crise de disparo de adrenalina, fica todo tremendo e não sabe por quê. Olha só, e mais, o nosso caráter, o arcabouço da formação da nossa programação inconsciente, ela se consolida por volta dos 8 anos. Então, até os 8 anos, Gabriele, o que você sofreu com a sua mãe, até os 8 anos, tá programado aí dentro de você, e dentro de mim também, e dentro de todo mundo, para ser o adulto que a gente vai ser. Então, todos os problemas que a gente tem, que se manifestam no consciente, estão lá programados no inconsciente. O inconsciente, você entendeu? Ele é um gravador burro. Ele grava coisas aleatórias e faz correlações que não existem. Ele faz correlações que não existem. Eu estou falando aqui de casos reais. Esse caso do Pica-Pau é real. Um outro caso, uma moça não consegue apresentar trabalho na faculdade, não consegue falar na frente dos outros. Não consegue. Já tentou de tudo. Foi para psiquiatra, foi para psicólogo, toma medicação e não consegue.
ao se submeter a uma determinada técnica de limpeza mental, que eu vou falar mais adiante, essa mulher percebeu que quando ela estava na escola, no primário, no antigo primário, né, o ensino fundamental, ela era aniversário da professora. Era aniversário da professora e todo mundo tinha que levar bala, presente, bombom, alguma coisa assim. E essa menina levou um sacão de bala. A mãe comprou o maior saco de bala que tinha e levou, ó, leva para a professora, filha. E o que acontece? As crianças começaram a zoar da menina, começaram a chamar ela de gulosa, começaram a achincalhar a menina na frente dos outros. Algumas crianças começaram a zoar da menina, a achincalhar a menina na frente dos outros, dizendo que ela era gulosa, que ela ia comer tudo, que ela ia comer a bala toda e não ia dar para a professora. E o que o inconsciente dela gravou? Que ela ia ser agredida ao estar em público. Ou seja, quando você percebeu a representação da sala de aula? Tá lá o professor, ela vai na frente da sala para apresentar o trabalho e desmaia, treme, não consegue. Por quê? Olha o contexto. Professora, aluno, escola. O inconsciente dela gravou que era extremamente perigoso ela ficar na frente dos outros, porque ela ia sofrer, ela ia ser zoada, iam rir dela, iam chamar ela de gorda, iam dizer que ela ia comer o pacote inteiro de bala, ou seja, ela foi diminuída pelas crianças. E o inconsciente dela gravou que era um perigo falar na frente dos outros, principalmente se fosse de uma classe com um professor. Aí essa mulher com 40 anos de idade, faculdade de Direito, tentando fazer uma pós-graduação e não conseguia apresentar um trabalho na frente dos outros. Aí, com determinadas técnicas de libertação mental, eu não estou falando aqui de religião, estou falando de técnicas consolidadas, ela conseguiu lidar com isso. Outra coisa sobre o perdão. O contexto religioso, ele coloca muito o perdão da seguinte forma: o camarada que fez o mal tem que se arrepender sinceramente, pedir o perdão para aí a vítima perdoar. Só que do ponto de vista do nosso inconsciente, do ponto de vista nosso, o perdão é para a gente. O perdão, exatamente, a nossa mente entende da seguinte forma: aquele que merece, aquele que se arrepende, não precisa ser perdoado, ele já se arrependeu. Você percebe? O nosso inconsciente, a nossa mente, ela não vê, até numa característica animal. Se o camarada já tá... É a mesma coisa assim. Se a gente vê um negócio quebrado, a gente quer consertar. Se o negócio já não tá quebrado, a gente não vai fazer nada. A nossa mente é assim. Quando uma pessoa se arrepende, naturalmente, a coisa já tá feita. A nossa mente não precisa fazer mais nada. Mas o que acontece? O perdão é para quem não merece. O perdão é para quem não merece. Por quê? Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. Ah, então quer dizer que você, como terapeuta, você consegue perdoar todo mundo que pisou em você? Não. Principalmente por um motivo. A cura mais difícil é a autocura. Eu trabalho com um sistema criado por um professor que é um sistema único no mundo. Na verdade, não é nada pseudocientífico, não é nada astronômico, mas o que acontece? Um professor brasileiro, psicólogo formado, um verdadeiro humanista, um verdadeiro gênio, realmente um gênio mesmo, QI. Ele pegou praticamente todas as metodologias das psicologias do mundo todo. Olha só o que esse cara fez. Ele pegou as técnicas mais poderosas e as abordagens sistêmicas mais poderosas de psicologia do mundo. Ele é mineiro, ele é de Minas Gerais. Ele pegou tudo isso, misturou, filtrou, tirou o melhor de cada abordagem e criou o método dele. Ele criou o método dele. É um método único no mundo que consegue resultados que eu que pesquiso, eu que tenho 12 especializações,
Uma delas é a terapia desse camarada, com mais de 30 anos estudando medicina, estudando farmacologia, estudando terapia floral e um monte de coisa, que não vem ao caso aqui, eu nunca vi uma abordagem tão poderosa. Eu nunca vi. Por que eu estou falando de perdão? Porque o perdão é você reescrever no seu inconsciente o que a pessoa fez para você não importa mais. Por quê? O perdão, a nossa mente ela trabalha com dados. A nossa mente ela é um computador, né, químico e elétrico. E nós temos uma coisa que não está nem na química nem na elétrica, que é a consciência. E a consciência é que ela permeia todo esse jogo de consciente com inconsciente. Então, o perdão não é para a pessoa, o perdão é para a gente. Quando a gente, vamos dizer assim, quando a gente consegue perdoar algo, a gente não está perdoando a pessoa, a gente está reescrevendo aquela memória no nosso inconsciente. Então, o que está escrito no seu inconsciente da sua mãe? Um verdadeiro livro, uma enciclopédia de coisa ruim, não é? Uma verdadeira enciclopédia de porcaria. Quando esse tal perdão é você não vai, a gente não consegue apagar o inconsciente. A gente consegue escrever por cima. A gente sobreescreve a emoção. Você não consegue apagar. Por exemplo, minha mãe, está escrito lá no seu inconsciente, minha mãe me maltratou, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Você não consegue apagar e esquecer que aquilo existiu. Não. Você vai sempre lembrar daquilo. Mas o que é o perdão? É você passar um corretivo por cima e escrever uma outra frase em cima. Por exemplo, a minha mãe fez isso, mas isso não me afeta mais. Ah, parece fácil, né? Por que você não faz em você? Porque o pior paciente para a gente tratar é a gente mesmo. Nós temos bloqueios, autobloqueios, que não permitem que a gente consiga curar nós mesmos. Alguma coisa dá para fazer. Alguma coisa a gente consegue, mas a 99% não. A gente precisa de um outro terapeuta para fazer a técnica com a gente, para poder utilizar a abordagem com a gente para a gente se libertar. Então, aí o que acontece? Tudo isso está trancado no nosso inconsciente e ele fica jogando esse ping-pong no consciente. Cada vez que você lembra é aquela angústia, são traumas, são medos, são coisas que a gente fica preso, né? E esse professor se chama Romani Souza. Ele criou uma abordagem que ele chamou no início de hipnose transformacional. Ele refez o conceito de hipnose que existe no mundo. Sabe aquele... Se você procurar no Google, ou então com grandes professores hipnólogos, eles vão dar uma definição de hipnose para você. Professor Romani é tão gênio, tão genial, que ele pegou, ele pegou todas as abordagens que tem no mundo, misturou entre essas abordagens a hipnose. Ele reconstruiu as bases dessa terapia, fazendo uma coisa extraordinária. Eu sou testemunha pessoal de ver pessoas que não conseguia perdoar parente há 40 anos, pessoas com medos terríveis há 30 anos, pessoas que estão vivendo luto pela morte do filho há 20 anos. Em 5 minutos, serem livres dessas memórias negativas. É um negócio impressionante, ô Gabriele. É um negócio impressionante. O professor Romani Souza, hoje, ele rebatizou a metodologia dele de neopsicologia. Quando a gente encontra um gênio, eu tenho que aplaudir de pé. Eu conheço tudo que eu conheço nessa vida porque eu estudei muito, mas eu não sou gênio. O meu QI é normal. O meu QI é normal. E eu ainda tenho descalculia, problema com matemática. Né? A dislexia, problema com linguagem. Eu tenho descalculia, problema com matemática e raciocínio lógico. E mesmo assim eu consegui estudar tudo que eu estudei. O professor Romani é um verdadeiro gênio. É um gênio da espécie humana mesmo. Imagina, um camarada do interior de Minas. Ele foi reconhecido 2 vezes por Harvard, que
para muita gente pode não significar grande coisa, porque hoje em dia Harvard está meio banalizado. Mas ele foi reconhecido 2 vezes pelo Departamento de Psicologia de Harvard como uma metodologia única no mundo. Na face da Terra não tem um cara que conseguiu condensar tudo de bom que existe em todas as abordagens psicológicas. É como se ele tivesse batido no liquidificador as melhores abordagens psicológicas e filtrou o melhor de cada um e sistematizou todo um sistema de tratamento. É uma coisa impressionante. Então eu convido você a conhecer isso. Se não para você estudar, porque muitas vezes, eu digo para você, um mestrado, um doutorado de psicologia não dá as ferramentas poderosas que o método do professor Romani criou. E é um curso livre. Você se torna uma terapeuta. Você já é fisioterapeuta. Você já sabe tratar o corpo e ouvir a alma das pessoas. Imagina você poder tratar, o camarada chegar para você, um caso igual você. Minha mãe foi narcisista, eu não consigo perdoar. E você, usando técnicas elaboradíssimas, conseguir fazer a pessoa se libertar disso daí. É emocionante. Eu fico com o coração na boca só de falar nisso. Ah, mas eu não quero estudar, eu quero me tratar. No site movimentotransformacional.com.br você pode se tornar uma aluna desse método e conhecer. É uma plataforma online que você estuda no seu tempo livre. Você vai estudando e aprendendo e praticando. Tem grupos na internet, tem grupos no Facebook e tal, com milhões de pacientes que também estão no instituto, doidos para serem tratados. Imagina isso. Você vai estar pertencendo a um grupo de estudo que você pode pedir para uma pessoa: olha, me ajuda a perdoar minha mãe. Faz uma técnica aí comigo, vamos ver se funciona. Sabe, são inúmeras abordagens. Uma hora funciona. Ah, mas isso que é interessante. Sempre tem uma saída. Sempre vai ter uma saída. Então, são tantas abordagens diferentes, uma delas vai funcionar com você. Então, pode não ser na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª, mas uma hora, quando o seu consciente conseguir ser atingido, porque assim, o nosso inconsciente é como se ele formasse uma capa, uma casca de coco. Aqui ninguém entra. Usando a emoção certa, no tempo certo, na hora que a sua mente aceitar, a técnica vai perfurar o seu inconsciente, vai lá pegar todas as suas trevas, vai pegar todo o seu lixo emocional e jogar fora. Nesse momento você vai estar livre. Pode ser na primeira intervenção, pode ser na 100ª, pode ser na 200ª, mas uma hora acontece. Então, se você quer tratar os outros, ou então, eu não quero tratar ninguém psicologicamente, eu quero ter conhecimento. Você pode estudar só para você. Você pode estudar para você e tratar os outros. Você pode obter auxílio de outros terapeutas para ajudar, para tratar você. Porque eu já disse, a gente tratar a si mesmo é muito difícil. Aí, você entrando nessa plataforma, movimentotransformacional.com.br, você vai ver esse método. Veja o currículo do cara. Leia o currículo do professor. Veja a plataforma de ensino. Você vai ficar apaixonada. Se você está gostando de psicologia, você vai ver a psicologia mais avançada do mundo, 2 vezes reconhecida por Harvard. E não existe nada igual no mundo mesmo. Eu não conheço nenhuma abordagem que consiga, muitas vezes, em 5 minutos, retirar um trauma de 40 anos. Não conheço. Eu não conheço. Eu tenho que admitir que a complexidade do método, eu ainda não atingi a excelência nessa área. Eu tenho excelência em outras áreas das terapias. Essa parte mental é apaixonante. Quanto mais, e você não vai parar de estudar. Todo mês são acrescentadas novas matérias
na plataforma. Você não para de estudar nunca. Então é um conhecimento que não para nunca. É como se você fizesse uma faculdade pela vida toda. Olha só que legal. Você acessa a plataforma, você paga por ano, estuda quando quiser, quantas vezes quiser, e você tem acesso a um verdadeiro mundo que a psicologia desconhece. A psicologia e a psiquiatria desconhecem esse método. Quem conhece, você vai ver depoimentos reais de professores mesmo, professores universitários, ali de Minas Gerais mesmo e de todo o Brasil, depoimentos de empresários, não é gente, assim, não é depoimento comprado no 20 pila, não. É depoimento de categoria, é depoimento de gente séria. Então, eu convido você para, já que você está se inclinando para a área da psicologia, você despertar isso em você, através de um método tão poderoso assim. Porque uma faculdade de psicologia não dá essas ferramentas. Um mestrado, um doutorado em psicologia te torna um grande professor de teoria. Agora, a prática clínica que leva à perfeição, eu não conheço nada igual do que esse método do professor Romani, com 2 N's, Romani Souza. Procura na internet. Se esse vídeo chegar até você, ô Gabriele, eu duvido que chegue. Duvido. Por conta da internet mesmo. Mas se chegar, por favor, dá uma olhadinha. Professor Romani com 2 N Souza. movimentotransformacional.com.br ou a palavra neopsicologia Romani. Eu acredito que você vai gostar muito. Você mesma fazer o curso para ajudar os outros, ou então você procurar um terapeuta credenciado para se tratar. Ou seja, você vai chegar num terapeuta formado pelo Romani e vai dizer assim, eu quero trabalhar o seguinte, eu não consigo perdoar minha mãe, eu estou bloqueada nisso, nisso e nisso. E você vai ver o resultado que tem. É o que eu disse. Se não for na primeira intervenção, vai ser na 100ª. Mas, a partir do momento, se você querendo ou estudar ou se tratar, já é o primeiro passo para a cura, para a libertação da coisa. Aí, você, a partir do momento que a técnica certa conseguir, é como se fosse plug e tomada. Quando a técnica certa encontrar o momento certo do seu cérebro, o seu inconsciente vai ser todo sobrescrito e as memórias ruins vão ser trocadas, sobrescritas por um significado agradável. Você vai conseguir olhar para sua mãe e não sentir mais essa sensação de não consigo perdoar. Você não vai mais pensar nisso. Você vai olhar para ela com leveza, com piedade, com todos os sentimentos que as religiões cultivam tão bem. Você vai estar, você vai ter uma paz que você não acredita. Você vai... É impressionante. O nosso inconsciente manda na gente. O nosso inconsciente manda na gente. E o professor Romani descobriu uma maneira da gente domar esse inconsciente para que a gente tenha uma vida melhor. Um abraço para você. Muitas felicidades, Gabriele, do canal Gabrita Off. Eu sou o terapeuta Marcos, à disposição. Muito obrigado.